Fala galera, um vídeo um pouco diferente aqui para falar do Corinthians de Vanderlei Luxemburgo, né? Vitória aí no jogo de ida por 2-1 sobre o time do São Paulo. Então vou falar alguns tópicos aí, né, sobre essa situação do Corinthians, né? O time que é muito criticado em redes sociais, mas falar um pouco desse time também, algumas coisas positivas, alguns pontos que precisam ser melhorados. Então bora lá falar desse Corinthians, né? Começando com o jogo de ontem, né? Foi um jogo de estratégia, né? Corinthians e São Paulo, na maioria das vezes, assim, são clássicos bem pegados, né? Mesmo os clássicos decisivos que desses últimos anos, o Corinthians levou grande vantagem, mas era difícil, assim, você ter uma vantagem de mais de um gol de diferença nesses duelos, mesmo quando existia uma grande diferença técnica, né? Você pega ali, só nesse século aí, se você pegar jogos de 2013, o Corinthians tinha um time muito acima do São Paulo, por exemplo, na Copa Sul-Americana, na Recopa Sul-Americana, né, que foi aquele final entre o campeão da Sul-Americana e da Libertadores, e mesmo assim o jogo foi parelho. No Morumbi foi 2-1 pro Corinthians e 2-0 no Pacaembu, e um jogo que o São Paulo até poderia ter diminuído ali o placar. Então são jogos que são sempre equilibrados. O Vanderlei optou por um meio-campo ali que eu achei que daria bastante liga, mas ele vem sofrendo também com a má fase dos jogadores, né? O pessoal pega muito no pé do sistema, mas a má fase do Fausto Vera é complicada, né? Você tem o Yuri Alberto e o Fausto Vera que estão muito abaixo. E o Juan Oliveira, que é um jogador que é interessante, um achado do Luxemburgo, não conseguiu atuar bem. Somado isso, você não tinha o Rojas, né? Não tinha o Gabriel Moscardo. Então o Corinthians ficou ali com o meio-campo um pouco distante, com muita dificuldade de combater e muita dificuldade para sair. O São Paulo tinha o domínio da bola, mas não conseguia agredir, né? O São Paulo é um time que parece que chegou ao seu ápice, né? Rápido com o Dorival e deve sofrer um pouco para evoluir, né? Porque não vai ter alguns jogadores ali, os jogadores que eu gosto muito, por exemplo, é o Galopo, mas ele tá lesionado e vai demorar para chegar. Então ele poderia ser um cara, uma peça aí que poderia mudar um pouco esse São Paulo, mas eu acho que é um time também com muita falta de criatividade. Mas voltando ao Corinthians, por exemplo, o meio-campo ele teve essa distância e contava com uma fase, né? O Renato tentando se colocar, ele muito bem marcado pelo Pablo Maia, e ele tentando ali se encontrar com total liberdade, acabou atrapalhando um pouco assim, o futebol do Roger Guedes, né? O Roger Guedes não conseguiu se encontrar muito por causa desse posicionamento do Renato, e a fase do Yuri é complicada, né? Eu entendo que tem que escalar ele, valores, várias coisas, mas hoje ele não consegue matar uma bola, ele não consegue segurar ali, e fez uma partida muito ruim ali, novamente, né? Segundo tempo, o Luxemburgo acertou ali, eu acho, o time, a mudança ali, colocando o Adson na vaga do Juan Oliveira. E logo nos 2 minutos ali, o Corinthians fez o gol com o Renato Augusto. Parecia que teria ali o controle da partida, mas o São Paulo foi para cima, o São Paulo melhorou, empatou ali num lance por acaso, né? O Gil errou o bote ali e o chute do Luciano acabou batendo na trave, batendo no Cássio entrando. E depois disso o São Paulo até criou, né? Até teve. Criou não, né? Teve uma chance ali com a Arboleda, mas não foi incisivo. Mas era um jogo que caminhava para o empate, porque o Corinthians também tinha muita dificuldade, mas um lançamento ali do Murilo resolveu ali. Acabou um erro do Caio Paulista, a bola sobrou para o Renato Augusto e ele fuzilou ali para uma vitória muito importante. O Corinthians poderia ter feito o terceiro ali numa falha do Rafinha, mas acabou não conseguindo ali. Acho que o Adson demorou muito para finalizar. Foi um jogo bom? Não foi um jogo bom de ambos os lados. Mas a estratégia do Corinthians deu certo. E o Corinthians tem um time de muito talento, né? Eu fico até um pouco irritado, às vezes, quando eu vejo algumas análises. O Corinthians é um time de muito talento. Acho que depois do Flamengo ali, junto com o Atlético Mineiro, é um time que individualmente tem muitos talentos, né? Você não tem outros times assim, Roger Guedes, você não tem Renato Augusto, você não tem o próprio Michael, que está em péssima fase e fez um bom jogo nessa terça-feira. Você não tem outros times, né? São jogadores diferenciados, são jogadores que fazem a diferença, né? E o Fausto Vera mesmo, apesar da má fase, é um jogador de muito talento. Gabriel Moscardo, 17 anos. O Corinthians tem uma base muito forte, tem pontas assim muito jovens e de talento, como Wesley, o Giovani, né, que estava jogando mais
centralizado ali, o Biro, o Adson, o Mosquito deve voltar agora de lesão também. Então o Corinthians tem peças ali. Só que tem funções que são muito difíceis, né? As laterais já não são a mesma coisa. Ainda que eu acho que o Fagner renda um ou outro jogo ali na direita, é complicado, ele não tem reserva. O Bidu vai oscilar porque ele é muito jovem e quando, dependendo ali do jogo do Guedes, o Guedes não acompanha, o Bidu tem muita dificuldade quando em alguns jogos ali, de segurar defensivamente sozinho. O Fábio tem um pouco mais de experiência, mas também não me parece. Mas então tem algumas coisas assim que custam muito do Corinthians para evoluir. Mas o trabalho do Vanderlei evoluiu. Eu acho que se apegam muito ao Vanderlei. Uma turma que é mais dos analistas que não gostam dele, até na entrevista a gente deixa um pouco explícito o motivo, né? Como era o Vanderlei há alguns anos, às vezes ele ainda é. Ainda que eu acho que isso daí é mais para desviar o foco do jogo, essas coisas do Vanderlei. O Vanderlei é um cara assim, o pessoal, eu li assim, um jornalista até que eu respeito, falando que é de burrice. O Vanderlei não é burro, se tem alguma coisa que ele não é burro. Ele não vai conseguir ser aquele Vanderlei dos anos 90 porque o futebol mudou dos anos 90, ainda que ele tenha aquele discurso. Mas ele é um cara, por exemplo, que encontra jogadores, né? E o Corinthians nessa crise financeira vê o Vanderlei encontrar jogadores. O Moscardo, o próprio Biro mesmo ganhando rodagem. Ele tira. Os jogadores vão rodar, vão ser assim, mas eles começam a ganhar mais minutagens. O Juan Oliveira, o próprio Michael sendo recuperado ali, essa transição entre sul-americana e brasileiro. Então tem pontos positivos nesse Corinthians. Eu acho que coletivamente está bem distante, mas o importante é vencer no momento. O Corinthians tem uma situação muito difícil ainda no Campeonato Brasileiro. Eu acho que o jogo contra o Vasco tem que ser encarado com muita seriedade. Vencer o Vasco é essencial para o Corinthians começar a virar a chave ali no Brasileirão. Então, eu acho que esse trabalho do Luxemburgo evolui, mas ainda falta muita coisa. Ele não vai conseguir ser aquele treinador que muitos esperam, mas ele não é um treinador péssimo, né? O Corinthians vivia um momento muito turbulento quando chega o Vanderlei. Eu acho que era um dos maiores, dos momentos piores do Corinthians desde o rebaixamento. Aquela passagem entre Lázaro e Cuca foi tão confusa que deixou o Corinthians e tinha uma sequência muito difícil naquele mês. O Vanderlei ele não entra em jogos tranquilos, ele pega uma sequência ali de jogos muito complicados, demora para vencer, aí quando conquista a primeira vitória, conquista uma classificação épica contra o Atlético Mineiro, depois novamente cai, né, tenta aquela derrota vexatória para o Independiente del Valle, mas ele vai reconstruindo. A parada FIFA, o Corinthians melhorou, os resultados estão aí. E eu acho que o futebol é resultado, né? Não é só o resultado, ele vai te dando mais ânimo para seguir, mais estratégia, e ele vai conseguindo recuperar algumas peças. Se o Corinthians conseguir recuperar o Michael e o Fausto Vera ali, o Gabriel Moscardo como volante, o time melhora muito. É um time para brigar ali por G6 do Brasileirão. O título eu acho que é do Botafogo ali, no máximo Grêmio, Palmeiras ou Flamengo ali possam incomodar. O Corinthians não tem chance de título no Brasileiro, mas pode chegar ali no G6. A Copa do Brasil tá um jogo da final. Dependendo do que acontecer lá no Morumbi, o Corinthians está em mais uma final, e aí final é final, camisas pesadas, o Corinthians sempre pode conseguir alguma coisa. A minha, sem dúvida, é como ele vai ser contra o Newell's, né? Eu acho que o Corinthians deve encarar com mais seriedade esse time do Newell's. É um time oscilante, é um time até melhor do que dos últimos anos do Newell's, mas é um time oscilante, é um time treinado ali por um treinador excêntrico, né, que é o Gabriel Heinze, e eu acho que o Corinthians pode eliminar assim, o Newell's, aí pegaria um Estudiantes ou Goiás, acho que mais os Estudiantes, e aí, meu amigo, aí pode sonhar em chegar numa semifinal, numa final de Sul-Americana, que seria muito importante assim para o Corinthians. Então, o ano ainda tem muita coisa, no Brasileiro é um trabalho de recuperação, mas o Corinthians tem um elenco que começa a dar amostras, e pelo trabalho do Luxemburgo, né? O trabalho não é tão rápido como foi o do Dorival, mas o Dorival ele tem essa coisa de chegar ao ápice muito rápido. Isso daí não é só nesse trabalho, são vários trabalhos, mas ele acaba se perdendo com o tempo. Tirando um do Santos ali, que ele ficou mais tempo, ele acaba se perdendo rápido ali, né? Dá uns 6 meses, né? Eu falo,
o prazo de validade. Ele, não que ele seja um treinador ruim, mas eu não sei, né? Eu acho que o Dorival ele não consegue muito tempo. O Luxemburgo também não é um treinador mais de longo prazo, mas ele é um cara que consegue recuperar o ambiente, consegue recuperar o grupo. Hoje, o que o Corinthians era quando ele chegou é totalmente o oposto. O Corinthians estava, eu vejo assim o pessoal do G4, do Band Esportes falar, o Corinthians estava em escombros, e estava. O Corinthians, para quem acompanha, para quem é corintiano, sabia que aquela situação era muito difícil. E só um cara assim com muita personalidade. O Corinthians tem falta de personalidade na sua diretoria, no seu presidente, né? Eu até acho que o Duílio acertou bastante nos 2 primeiros anos, mas essa temporada foi uma negação. Ele cada vez mais foi acima de redes sociais, pensamentos de torcedores. E é lógico que cada torcedor tem o seu pensamento. Eu tenho o meu, você tem o seu. Só que o dele acabou atrapalhando o Corinthians a evoluir, porque ele não sabia o treinador que ele escolhia e ele não tinha convicção. Foi assim com o Silvinho, né? Que quando virou o ano, a gente já sabia que aquele trabalho não teria, não conseguiria seguir. A torcida estava em cima dele e ele até deu algumas mostras muito ruins, né? Eu lembro um jogo contra o Flamengo ali, reserva, que o Corinthians jogou muito mal, né? Então você via sinais ali que seria difícil a evolução. Mas quem está no dia a dia tem que acompanhar. Se era a evolução que ele acharia que o Silvinho conseguiria, ele teria que bancar aquilo. Aí veio o Vitor Pereira, que é amado assim por parte da torcida, né? Depois teve aquele caso, mas que fez um trabalho assim que eu acho que muito do que gostaram do Vitor Pereira, que até deixou coisas boas, era que ele começou a bater de frente ali com os jogadores, começou a mudar, escalar um jogador em outro esquema. Ele demorou um pouco, ele teve um tempo muito grande até, né? Entre a estreia da Copa da Libertadores, a eliminação no Paulista, né? Então ele teve um tempo até a mais e eu acho que o Corinthians vivia um momento melhor do que nesse ano, do que 2023. O Lázaro fez aquele meio campo entre a saída do Silvinho e a chegada do Vitor Pereira, e o Corinthians vinha jogando bem com o Lázaro, independente o nível dos adversários era menor, é claro, mas estava jogando bem. E já não, o Vanderlei chega num momento muito complicado, né? O Lázaro teve alguns bons momentos no Paulista, mas logo depois da derrota ali contra o Remo, as coisas começaram a desandar e a direção não conseguiu segurar, né? Então, esse Corinthians do Luxemburgo aí, para mim, apresenta evolução, ainda precisa evoluir muito, mas ele não tem essa distância que pregam contra o São Paulo. São times parelhos ali, o São Paulo coletivamente é melhor, individualmente o Corinthians é melhor, tem jogadores melhores. São 3 semanas até o jogo de volta, né? Então, se fosse na semana que vem, eu acho que o Corinthians chegava um pouco mais animado, mas mesmo assim com baixas consideráveis aí. O Moscardo faz muita falta, a gente viu ali a má fase do Fausto. O Rojas também é um cara que pode dar uma profundidade maior. Então são 3 semanas aí que os times têm para se ajeitar, né? Eu acho que o Corinthians pode chegar mais forte e o São Paulo vai precisar resgatar assim, nos escombros, mas assim, muito tempo, né? Os jogos da Sul-Americana têm um peso maior para o São Paulo no momento, pelo motivo que o São Paulo encara, enquanto o Corinthians tem ali o New Old Boys e eu acho que precisa levar a sério, mas não sabemos como vai ser. Então, esse é o meu pensamento. Eu acho que o time com o Vanderlei Luxemburgo evoluiu, pouco, mas evoluiu. E tem coisas boas aí, o resgate de jogadores da base, o ambiente que tá melhor, tá? Eu sei que esse negócio de ambiente com o Lázaro da época ele foi, mas quando eu falo ambiente é geral. O papo voltou a ser o Corinthians, né? O papo voltou a ser o Corinthians e parou de sair de coisas extracampo, e o Luxemburgo ele acaba magnetizando tudo isso, né? Tanto de bom quanto ruim. Ele é uma figura histórica do futebol brasileiro, né? Então, eu acho que muita gente, assim, até vejo o pessoal, o Luxemburgo pode marcar a história do Corinthians. Ele já está marcado, né? Ele é um treinador marcado na história do Corinthians com 2 trabalhos que marcaram, né? 98, aquele timaço, né? Que começa muito mal, a gente esquece, mas 98 do Corinthians, o Corinthians teve 6 meses muito ruins, e aí o Luxemburgo conseguiu aos poucos, era o auge, né? Foi aquela época dele, e ele consegue ajeitando aos poucos ali, muda um pouco o time,
e o time melhora ali, tem um início, aí tem aquela oscilação quando ele vai para a seleção, mas o Luxemburgo teve um trabalho muito bom ali em 98 no segundo semestre, mas que demorou. É um trabalho que seria melhor em 99, mas ele vai para a seleção, né? E aí a gente sabe o que acontece. Aí em 2001 ele volta, tem um início muito difícil, que era uma época, era um período, acho que similar a esse de 2023, né? E aí ele consegue resgatar o Corinthians num Paulista que foi muito complicado, que só Corinthians e Santos, por exemplo, dos grandes, avançou para as semifinais ali. Palmeiras e São Paulo fizeram campanhas muito fracas e o Corinthians consegue ali aquele título, mas aí ele coloca tudo a perder com aquela briga com o Marcelinho ali, Ricardinho, e no final ali, 2001, ele faz o que ele fez no Cruzeiro de 2002 para 2003. Aquele time que o Parreira brilha é montado praticamente pelo Luxemburgo. O Luxemburgo pinça jogadores ali de clubes como Botafogo de Ribeirão Preto, São Caetano, traz alguns jogadores experientes. Ele trouxe, por exemplo, o Dida, o Leandro Giannichini, que depois foi para o São Paulo. Também trouxe o Doni, né, que foi goleiro reserva e teve alguns momentos bons no Corinthians. Trouxe o Fabinho, que foi um volante, começou como lateral, foi um volante que marcou muito. O David, que foi artilheiro da Copa do Brasil. Então foram jogadores que o Vanderlei pensou, e aí ele faz aquele trabalho, mas ele tinha uma briga com o Citadini, o Parreira entra e a gente viu, fez história. Para mim foi o melhor trabalho de um treinador que eu vi. Mas assim, o Vanderlei é um cara que sabe montar sem elencos, ele é um cara que pode evoluir, mas ele não vai ser o Vanderlei dos anos 90, não vai ser o Vanderlei moderno, não vai ter aquele futebol do Palmeiras de 96, mas vai ser um Corinthians que eu acho que pode sonhar, que pode ser campeão aí e resgatar um pouco aí de algo que está perdido aí no coração alvinegro. Beleza? Um abraço aí.